Seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente a mais uma aula do nosso curso, baseado no livro As Regras do Jogo. Lembramos que o link para download do livro está disponível na descrição. O livro é totalmente gratuito. Pedimos apenas que você curta, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative as notificações. Dessa forma, você nos ajuda a levar este conteúdo a mais pessoas e a impactar positivamente ainda mais vidas. Então, vamos lá. É hora da gente conhecer as regras do jogo. E o primeiro ponto, olha, é fundamental. As 5 leis universais. Elas não são sugestões, sabe? Elas são como a gravidade. Estão aí, funcionando o tempo todo, a gente sabendo delas ou não. Pensa só na gravidade. Você pode até não gostar dela, achar injusto que as coisas caiam, mas ela não tá nem aí. Ela simplesmente funciona. Sempre. As leis que a gente vai ver aqui são exatamente assim. A grande virada de chave é que, a partir de agora, a gente vai passar a conhecer essas regras. E isso muda o jogo completamente. E a gente vai começar com a primeira lei, que é, assim, a base de tudo. E eu já vou avisando, de primeira ela vai soar óbvia, quase boba, sabe? Mas fica aqui comigo, porque quando a gente entende a profundidade disso, nossa, o poder que isso tem de transformar a nossa vida é gigantesco. Então, qual é a primeira lei? É simples. Você existe. E não há nada que você possa fazer a respeito. Eu sei. A primeira reação é tipo, ué, claro que eu existo. E daí? Mas o X da questão não é só saber que você existe agora. O lance é entender o que é essa existência. E pra gente mergulhar fundo nessa lei, a gente precisa falar de uma coisinha chamada medo. Porque vamos ser sinceros, a maioria de nós vive com um medinho constante ali no fundo, né? Muitas vezes a gente nem percebe, mas ele tá lá, influenciando quase tudo que a gente faz. E o mais doido é que todo esse medo vem de um lugar só. Para um pouquinho agora e pensa de verdade. Do que você tem medo? Assim, no fundo. É medo de perder o emprego, de ficar doente, medo da solidão? Pode parecer que são medos diferentes, mas todos eles são galhos da mesma árvore, sabe? É aqui que a gente conecta os pontos. O medo de não ter dinheiro, na real, é o medo de não conseguir sobreviver, certo? O medo de ser rejeitado, lá no fundo, é o medo de ficar sozinho e não sobreviver. Se você for cavando, vai ver que quase todos os nossos medos são, na verdade, uma variação do mesmo medo fundamental. O medo de deixar de existir. O medo de virar nada. Agora, e se eu te disser que esse medo todo é baseado numa ideia que não faz sentido? O ponto central, o coração da primeira lei é este. A não existência é impossível. É um paradoxo. Pensa bem, se algo existe, não pode se tornar nada. O que existe só pode mudar de forma. Sempre. Para isso ficar bem claro, de um jeito que a gente sente, não só entende, vamos usar uma metáfora. Uma bem simples, que talvez até te leve de volta para a infância. Ela é perfeita para a gente separar o que é a nossa forma de agora e o que é a nossa essência. Aquilo que é eterno. Imagina uma massinha de modelar daquelas de criança. Pois é, você é a massinha. A sua essência, a sua consciência, essa é a substância. Já o seu corpo, seu nome, a sua profissão, sua história, tudo isso é só a forma que a massinha está assumindo agora, nesse momento. A forma atual da sua massinha é de um ser humano, vivendo essa vida que você conhece. É uma forma fantástica, super complexa, cheia de detalhes. Mas ainda assim, é só isso. Uma forma temporária. Pensa lá na massinha de novo. Você faz um bonequinho com ela. Legal. Daí você vai lá e amassa o boneco. A forma de boneco acabou. O boneco, entre aspas, morreu. Mas e a massinha? O que aconteceu com ela? Ela sumiu? Foi destruída? Claro que não. Ela continua ali, inteirinha, pronta para virar uma bola, uma estrela, qualquer outra coisa. A substância é eterna. A forma é que muda. E o ponto é, você é a massinha. Você não pode ser destruído. A sua forma muda, mas a sua essência, essa continua. E quando essa ficha cai, mas cai de verdade, lá no fundo, nossa, tudo muda. A vida para de ser uma luta pela sobrevivência e se torna uma jornada de experiência. O jeito que a gente encara cada novo dia se transforma completamente. Vamos comparar esses dois jeitos de viver lado a lado. De um lado tem o modo sobrevivência. A base dele é o medo. A pergunta que roda na cabeça o dia inteiro é: como eu não morro hoje? O resultado? Tensão, apego, preocupação. Do outro lado tem o modo viver. A base é a curiosidade. A pergunta muda para: o que eu quero experimentar agora?
E o resultado? Leveza, abertura para o novo. Entende a diferença? É como se um peso gigante saísse das nossas costas. Aquele medo de ser aniquilado, de sumir, ele simplesmente perde o sentido. E aí a vida se transforma. Ela deixa de ser um campo minado de ameaças que a gente tem que evitar e vira uma aventura, um playground de possibilidades para a gente explorar. Mas não adianta só a gente entender isso com a cabeça. O poder de verdade está em sentir isso. Por isso, no final de cada lei que a gente explorar, eu vou deixar uma missão, um exercício bem prático para a gente tirar essa ideia da teoria e trazer para o corpo, para o coração. E a missão de hoje é bem simples, de verdade. Você só precisa encontrar um cantinho tranquilo, pode ser por 1 ou 2 minutos, fecha os olhos, respira fundo 1 ou 2 vezes e aí, sem forçar nada, só repete mentalmente para si, eu sou eterno. E o passo mais importante é o último, não tente sentir nada específico, apenas observe. Observe o que acontece aí dentro. Pode ser que você sinta um alívio, uma leveza, uma paizinha. Pode ser que os ombros relaxem um pouco. E pode ser que não aconteça nada de diferente na primeira vez. E tá tudo bem. O mais importante é que, só de fazer isso, você já plantou uma sementinha dessa verdade aí dentro. Então, com essa semente plantada, a gente encerra a nossa conversa de hoje. No nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar de cabeça na segunda lei universal. E ela vai mexer com a nossa percepção de uma coisa que a gente acha que domina, o tempo. A gente vai descobrir que o passado e o futuro, bom, eles não são bem o que a gente pensa que são. Te espero lá.